Estamos aqui hoje no nosso HUA-Cast, eu, Jaqueline, Jordana Daniela e uma convidada muito especial. Hoje o nosso bate-papo é com uma mulher que carrega experiência, conhecimento e muita paixão pela oftalmologia. Especialista em retina, clínica e cirúrgica, e também em cirurgia de catarata. Ela tem uma formação sólida, com passagens marcantes pelo Rio de Janeiro, onde fez residência, pós-graduação e vários fellows. E hoje está aqui conosco no HUA. Além da atuação de cirurgiã, preceptora e coordenadora da residência médica, ela também é mãe da Clara, sua primeira princesa, e depois de alguns anos foi presenteada com o príncipe Henrique. Compartilha o amor e os desafios da medicina com o esposo, também médico, Dr. Leopoldo. Nosso podcast hoje é Além do Olhar, os mistérios da retina. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso HUA-Cast. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. O que te inspirou, doutora, a escolher a medicina como profissão? Bom, não só a medicina, mas a oftalmologia também, né? Basicamente minha família. Meu pai é oftalmologista, né? É pioneiro em oftalmologia na cidade há muitos anos. Então, desde criança, eu sempre vi aquela movimentação dos pacientes cirúrgicos, da chegada de equipamentos. Então, eu brincava de pingar colírio nos meus amigos quando eu era pequena. Legal. Então, foi a minha influência para escolher a medicina. E desde quando eu entrei na medicina, eu já sabia que eu queria fazer oftalmo. Então, eu nunca tive dúvidas em relação a isso. Minha motivação era mesmo essa inspiração familiar. E meus dois irmãos também mais velhos são médicos, então todo mundo acho que foi meio que incentivado, contaminado, né? Nem foi forçado, mas foi pelo exemplo mesmo. Que legal. E estamos aí. Que bacana, doutora. Muito bom mesmo. Quando que você percebeu que queria se especializar em retina? Pois é, em retina foi durante a faculdade. Então, a minha faculdade era uma faculdade pequena, né, para os cursos comparados de medicina hoje em dia, eram 60 alunos. E a gente tinha um ambulatório de oftalmologia e a parte de oftalmologia, a cadeira de oftalmo, ela era muito forte e presente na faculdade. Tanto que dos 60, 12 fizeram oftalmo. Então, a gente tinha contato com um ambulatório com o paciente, a gente fazia exame de refração do fundo de olho. E aí meus professores mesmo me incentivaram bastante a fazer retina. Aí tem um deles em especial que foi até um dos meus professores do fellow, que é o Dr. Vitor Cerqueira. E eu sou apaixonada, né? E durante a residência também, eu tive uma forte influência de uma staff minha, a doutora Jaqueline Provençal, que foi a primeira mulher oftalmologista do Brasil. Então ela fez de retina, né? Oftalmologista não, desculpa. Ela foi a primeira retinóloga mulher do Brasil e ela foi para fora se especializar. Então ela é uma mulher assim sensacional, muito empoderada, muito inspiradora. E essas foram minhas bases ali para escolher a retina. Nossa, que bacana. Então eles serviram como referência assim Exatamente. para sua trajetória. Isso. Nossa, que bacana. E como que foi assim a sua experiência de ser mãe, né? Enquanto você constrói uma carreira médica, né? Não é fácil, a gente sabe. Desafio grande, né? Grande doutora? desafio. Acho que para todas as mulheres, né? Sim. Conciliar a parte profissional com a maternidade, isso é um grande desafio. Especialmente quando a gente faz medicina, a gente está muito focado em como que a gente vai construir a carreira, né? E a gente às vezes vai deixando a vida pessoal meio que para depois, né? Mas no meu caso, eu casei no final da faculdade, no último período, e no primeiro ano de residência eu engravidei. Então, a Clara, que é minha primeira filha, né? Ela nasceu no finalzinho do meu R1. E foi muito desafiador, porque fora o desafio da residência, que já não é fácil, né, eu tinha que conciliar com a maternidade, mas deu tudo certo, assim, graças a Deus eu tive muita gente que me acolheu muito. Uma dessas pessoas, que é a doutora Jaqueline, que eu falei, ela me abraçou, me acolheu muito e eu consegui conciliar as duas coisas, dando muito de mim mesmo, muito esforço, muita noite em claro, trocando muito plantão com meus colegas.
né? E a ajuda também, nós éramos 6, dos colegas de residência para conseguir manter. Mas acho que é importante a gente tentar ter uma rede de apoio, a família. Minha família morava longe, mas eu tinha minha irmã que morava perto de mim. Então isso eu acho que foi essencial para eu conseguir ir em frente. E sempre quando ela era pequena eu levava para as aulas. Eu acho que o trabalho dignifica, né, a gente? Então, como exemplo, isso não é ruim para as crianças. Então a gente tenta ir E nós que somos ajeitando, fazendo mães, né? nossas A coisas. gente tem esse poder, né? Não é? A gente De conciliar tudo, né? equilibrar tudo. E eu lembro muito que minhas amigas que não tinham filho ainda estavam na residência, elas olhavam e falavam assim, Carol, não sei como você consegue. Eu falei, não, quando vocês forem mães, vocês vão entender, vocês vão conseguir É também. isso mesmo. Verdade, parece que surge uma força, Uma assim, força. que você não sabe de onde, né? Exatamente. Mas você teve momentos, assim, de culpa? Ah, Sentimento de culpa. Sim, eu acho que toda mulher que trabalha, toda mulher, na verdade, né? Mesmo quem fica em casa, porque o trabalho de casa também é muito difícil, né? Às vezes, para mim, no fim de semana é mais complicado do que durante a semana que eu estou trabalhando. Isso. Porque durante a semana eu tenho a rede de apoio, que é a babá, as avós, todo mundo que ajuda, né? E a gente sempre sente culpa. Acha que poderia dar mais, né? Mais atenção para o filho. Fica naquele embate, né? Participando mais ou não. O que eu me dedico mais? Eu acho que isso toda mãe passa por isso. A gente vai tentando. E sobre a sua saúde mental, né? Que você faz assim para equilibrar a saúde mental, física, emocional, né? Ai, a Não é saúde fácil. mental não é fácil. Eu acho que a atividade física ajuda muito. E isso veio com a maturidade, porque nessa época que eu tive filho e residência, eu nem pensava, vou ter que ir para academia, vou ter que, né? A gente acha que está tão sobrecarregado de tudo. E meu segundo filho eu já tive mais madura, com 40 anos, então eu senti uma diferença muito grande. Eu quis voltar para o esporte mais cedo, e isso que eu acho que ajuda muito. Então a gente tentar fazer uma atividade física, alguma coisa que te traz, que você tenha um tempo, né, para você, porque às vezes a maternidade exige muito da gente, a gente se doa muito, e a gente acaba, né, deixando a gente lá para nem terceiro, quarto, quinto plano. Pois é, Né? Então eu faço tênis, beach tênis, não consegui voltar para musculação, mas daqui a um tempo eu vou encaixar a musculação. Ai, muito legal. Beach tênis está super em alta, né, doutora? O beach tênis é uma febre, né? Mas é muito gostoso. Você chega lá, bota o pezinho na areia, parece que você está, né, no ambiente, já os problemas já vão indo embora. Isso mesmo. Realmente é uma terapia. É uma terapia. E são várias mulheres, né? Muito mais, mulheres, muita tem mulher. Muita mulher. É um ambiente mais... É muito familiar, na verdade. A minha família, meu sogro joga, minha sogra joga, minha filha Família joga, toda, a né? família toda. Então é um esporte que é bem... É bom que dá para todo mundo interagir. Isso mesmo. Muito legal. Doutora, que mensagem você deixaria, assim, gostaria de passar, né, para as mulheres que estão começando agora na medicina, porque hoje tem muitas mulheres médicas, né? O que você acho que deixaria? O censo hoje em dia é maior de mulher do que de homem, né, na medicina. E na oftalmologia também, eu estive dando uma olhadinha aí esses dias, que vem crescendo bastante. A retina ainda é mais fechadinha, mas também tem uma evolução. Olha, as mulheres têm tudo, a gente tem tudo para brilhar, né? Eu acho que o mercado de trabalho da medicina, ele é muito exigente, mas como nós temos essa capacidade de lidar com várias coisas ao mesmo tempo, é totalmente compatível, né? Então, até áreas que antigamente a gente pensava, não, isso não é área de mulher, né? Ortopedia. Pois é. Então, as mulheres estão dominando. Então, acho que Hoje estão mesmo. com o nosso jeitinho feminino, né? A gente vai conquistando nosso espaço, conseguindo fazer tudo que a gente sonha. E como que você enxerga assim, o futuro, né, da oftalmologia, principalmente na retina? Que é bem promissor, né? Muito promissor. Muitas tecnologias, muito desenvolvimento de terapias genéticas, de terapias novas, com imunomoduladores, muita coisa nova que há 15, 20 anos atrás a gente às vezes não tinha uma perspectiva de melhora para o paciente. A gente já vem deslumbrando aí
muita coisa bacana em relação à recuperação visual, porque as doenças da retina, muitas vezes, elas vão levando a perdas que a gente considera no momento como irreversíveis, né? Então, no futuro próximo, esse irreversível vai voltar a ser com tratamentos para a gente tentar reverter essa visão. E isso é muito inspirador, né? Eu brinco com meus pacientes, algumas vezes o ambulatório é mais puxado, né? Porque os casos são tristes, né? De perdas visuais, mas enquanto há luz, há esperança. E a gente caminhar com a tecnologia, com a medicina de ponta e com fé, que as coisas vão acontecendo, né? Então, o futuro da retina, nesse momento, é muito promissor, graças a Deus. Doutora, assim, aconselhando, né, os pacientes, os ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo agora, sobre retina, né, sobre problemas oculares mesmo. Quando procurar um oftalmologista, quando né, receber, assim, buscar realmente um cuidado maior. Sobre a saúde ocular, é muito importante a gente ter um cuidado pessoal com nós mesmos, né? Então, o exame oftalmológico anual para todos, né? Todos. As crianças, em especial, a gente acompanha normalmente até 2 anos, de 6 em 6 meses, depois o exame passa a ser anual. E, principalmente, depois dos 60 anos, a gente precisa ter esse cuidado, que às vezes tem paciente que vem comigo com 60, 70 anos e nunca fizeram uma consulta oftalmológica. Então, a mesma coisa que a gente vai no cardiologista, a gente faz exame de sangue, né? Tem esses exames de rotina, a saúde ocular, ela é muito importante, porque tem doenças que a gente não tem sintoma nenhum, que a gente só vai descobrir no rastreio. Então, se possível, anualmente. E em relação à retina, qualquer sintoma, flashes de luz, começou a haver mosquinha na visão, embaçamentos visuais súbitos, isso aí já é um alerta para que talvez tenha alguma doença da retina começando, e aí para procurar um especialista, né? E aqueles pacientes que têm doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, esses pacientes de rotina, né? Às vezes até o médico que acompanha a doença de base já encaminha para a gente fazer a avaliação da retina, pelo menos anualmente. Muito bom, doutora. E se você pudesse conversar com a doutora Carol de 20 anos atrás, o que você diria? Eu diria para ela ter muita perseverança, fé, que no final tudo vai dar certo, né? E que ela está no caminho certo mesmo. Sim. Que os sonhos, eles são possíveis mesmo de acontecerem, e enquanto a gente acreditar neles e for atrás, né, e fazer o que a gente tem que fazer, as coisas vão acontecendo. Verdade, doutora. E qual o legado que você gostaria de deixar, assim, como médica, como mulher, como mãe? Como mãe, é mais difícil, né? Porque a gente quer a felicidade dos melhores. Melhor para os filhos, verdade. Que a gente não teve, né, doutora? Que eles sejam muito mais. Sim, que a gente não... Para os filhos, eu quero que eles sejam plenos, felizes, que eles, né, achem o propósito deles. Sim. Que eles não se percam. Acho que é o mais importante, que eles... que eu consiga passar a importância da família, que é o que eu tenho bastante. Então, eu quero que eles sejam muito felizes, realizados e muito próximos de mim, né? Assim, né? Meu desejo principal como mãe. Verdade. Isso mesmo. Doutora, na área da retina, é bastante técnica e exigência atualizando constantemente, né? Como você lida com isso no dia a dia? A cada caso, a gente tenta ficar muito atualizado em relação aos congressos, ao lançamento das novas tecnologias, das novas medicações. Então, acaba que cada dia a gente estuda um pouquinho. Não tem como a gente formar em oftalmologia e numa subespecialidade como a retina e não estudar constantemente. Então, todo dia eu leio um artigo, eu tento me atualizar sobre algum caso que eu vi no consultório,
sobre técnicas cirúrgicas diferentes, sobre avanços. Então, é estudando. Nunca não vai tem parar de estudar, né, segredo, doutora? nunca para de estudar. E como coordenadora da residência médica aqui do HUA, né, Exatamente. isso requer uma... Mais ainda, porque aí você está com um médico novo, residente, que está chegando, e você tem que revisar algumas coisas, às vezes, que não é tão do cotidiano, aí acaba que você tem que estudar mais ainda. Então, é o estudo constante mesmo, para a gente ficar atualizado, né? Doutora, já sentiu que precisou se provar mais por ser mulher em uma área médica altamente especializada? Sim, muito, muito. Ainda mais um ambiente muito masculino e muito fechado, a gente sente realmente a diferença. Às vezes eu acho que o respeito, eu falo isso até para os residentes, a gente não impõe, a gente conquista, né? Então, a cada dia, você mostrando o seu trabalho, o seu valor, aquilo que você consegue entregar, eu acho que a gente vai se posicionando em relação a isso e a gente vai quebrando preconceitos. E eles vêm, às vezes, enraizados mesmo, né? Ou bem escondidinhos, parece que não tem, mas que na verdade é o domínio da medicina. E alguns pacientes falam, não tem coragem de operar com médica mulher, né? Então, assim, isso vai sendo quebrado com o dia a dia, a gente mostrando o nosso valor, o nosso resultado. E graças a Deus, dentro da retina aqui no hospital, né, nós somos 3, eu, o Dr. Fernando, o Dr. Vinícius, 2 homens e uma mulher. Mas nós somos como iguais, graças a Deus. Os meninos nunca tiveram meninos, né? Os meninos doutores, os colegas. Os meninos doutores. O que você gostaria que seus filhos soubessem sobre a mãe que eles têm? Eu gostaria... Eu acho que eles veem a questão do exemplo, né? Difícil essa pergunta, né, Fernanda? Difícil. Eu acho que eu gostaria que meus filhos tivessem uma visão de uma mulher que foi atrás dos sonhos dela, que trabalhou muito para eles, por eles, né? E não deixou ela também totalmente de lado. Eu acho que mais ou menos por aí, sabe? Ótima resposta. Sábia. Vamos começar nosso bate-bola agora, né? Agora nosso bate-bola? Isso mesmo. Nossa, Nós vamos fazemos lá uma pergunta então. curta e ela vai responder. Vamos forma que lá, ela dá. doutora, nosso bate-bola aqui. Então tá, retina é... Retina é luz, é inspiração, é esperança para muita gente. Eu acho que a retina da minha vida hoje é o meu propósito mesmo, né? Eu ensino a retina, é o meu propósito. Dá pra ver que a senhora ama, porque o olho dela chega a brilha, né, Brilha, doutora? Deixa eu falar. é verdade. Família é? Família é tudo. Sem a família, a gente não consegue seguir com nenhuma das outras áreas, acho que na vida. A família é o que dá o suporte, é o que dá o acalento, né? É o que dá o amor, é o que vem assim te empurrando para frente. E que às vezes quando a gente está mais triste ou não, né, não sei se é, se não é, é a família que dá sentido, que deixa a gente voltar pro rumo. Ser mãe é? Ser mãe é muito gratificante, é muito gostoso. É uma realização pessoal que eu acho que todas as mulheres que têm a possibilidade, né, de ser mãe têm que passar por essa oportunidade, porque o gestar, ele é muito divino mesmo, ele é muito maravilhoso. Então é uma coisa de Deus. Deus mesmo, né? Divino mesmo. Divino. Verdade. Café ou chá? Café. Café. Já não era cafeteira. Hoje em dia. E sem açúcar, né, doutora? Sem açúcar. Sem açúcar, diferenciado. Igual eu também. E uma paciente que te marcou? Nossa, eu tenho vários. Tenho vários que eu sei o nome, o telefone. Não vai esquecer, né, doutora? Não vou esquecer. Deixa eu ver alguns casos aqui, deixa eu pensar. Nossa, são muitos. Graças a Deus são muitos, né? Mas eu acho que alguns casos a gente pode falar, quando eu estava ainda
no Fellow de catarata. Uma mãe e filho operaram no mesmo dia, catarata total branca, então eles não enxergavam. E o filho tinha síndrome de Down. E na época a gente tira o curativo no outro dia, né? E aí eles tiraram o curativo juntos e os dois voltaram a enxergar juntos. Nossa, que incrível, E gente. o filho muito emocionado, né? Mãe, eu tô vendo, tô enxergando. Então, um dos casos marcantes da medicina. Momento mágico, né? Um momento mágico, mãe e filho operando juntos e voltando a ver, né? Voltando a ter luz. Que maravilha. Que lindo, doutora. Realmente. Cirurgia ou consultório? A cirurgia, com certeza. Se eu pudesse ficar só lá, como. Mas faz parte, a parte do consultório. A gente vê o antes, o depois, né? Mas cirurgia, sem dúvida. É médico cirurgião mesmo. Isso. O maior desafio da medicina? O maior desafio da medicina, eu acho que é a conciliação mesmo. A medicina exige muito da gente e a gente tem que se entregar, mas de uma forma que a gente não se anule. Então, o grande desafio é o equilíbrio. O equilíbrio. É o equilíbrio. Eu acho que isso veio eu acompanho agora os residentes, né? Desde a primeira semana eles já ficam mesmo nesse dilema, né? De como que vai conciliar e como vai fazer. E a gente tem uma diferença grande de gerações. Da minha geração era daquele médico que se doava todo e que morria acabado ali no hospital. Às vezes tinha 2, 3 famílias, ou que era sozinho, que não dava atenção para a vida pessoal, para a saúde, que era só medicina. E hoje em dia os médicos parece que são outro oposto, né? Eles pensam muito neles, a geração Z aí, completamente diferente. Então eu acho que o equilíbrio é o maior desafio da medicina. Doutora, um livro que te marcou? Um livro que me marcou, são vários também. Eu gosto muito de alguns livros, assim, O Menino do Pijama Listrado, alguns livros de superação, sabe? De histórias de vida que tem dificuldades, mas que no final Dá tudo certo. dá tudo certo. Que é o que a gente espera, né? Final Pra vida da feliz, né? gente. Um final feliz. Ai, gente, adoro um final feliz. Eu também adoro um final feliz. Eu não sou muito de romance, não. Eu gosto mais desse tipo de livro. De superação. Isso. Doutora, um medo. Ai, um medo. Um medo, já. Eu acho que o medo. Eu tento muito superar meus medos, que eu acho que os medos limitam a gente, né? O medo, ele freia, às vezes, até certo ponto, de uma maneira de ponderar, mas eu tenho medo, às vezes, de não ser suficiente, de não conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então, acho que esse medo de não conseguir dar atenção para minha mãe, para minha família, para todo mundo. Essa questão da conciliação, Da né? conciliação, Que é um pratinho que a gente vai equilibrando todo dia. É um medo, o maior medo. E sempre conseguimos vencer, né, doutora? Sempre, graças a Deus. Um dia de cada vez a gente vai Isso mesmo. superando. Doutora, música que levanta o seu astral. Ai, adoro música. Eu gosto muito. Doutora, amo música. Eu gosto muito de bossa nova, eu gosto muito de música internacional, eu gosto. A palavra eclética não é muito boa, né? Parece meio clichê, mas eu acho que em relação à música, eu sou muito aberta, vamos falar assim. Vou do sertanejo até a música clássica. Muito bem. Eu não tenho um estilo musical preferido, não. Um sonho que realizou. Um sonho que realizei, eu acho que ser mãe, a maternidade é um sonho. E ainda mais uma maternidade depois de mais velha, esse é um sonho muito gratificante. O que te tira do sério, doutora? Me tira do sério o desinteresse, a falta de respeito, não respeitar as ordens e hierarquias, isso me tira do sério. Doutora, um sonho que ainda falta. Sonho Pra que ainda conquistar, né? falta. Um sonho que ainda falta. Não sei, boa pergunta. Boa pergunta, já que eu acho que. Não sei. São Tô muitos, né, doutora? São muitos, muitos. A gente, depois que vira mãe, eu acho que
coisas materiais, elas vão ficando meio sem sentido, né? É verdade. Então, eu acho que algumas viagens, conhecer alguns países, carregar meus filhos juntos, sabe? Eu acho que é um sonho Um sonho a a realizar. realizar ainda. É verdade. O que te acalma, doutora? Calma a minha família, meu pituquinho. Eu brinco com eles assim, é a minha grandona, o meu pequenininho. Então isso me acalma muito, isso me dá grande conforto. Doutora, para encerrar, lança aí uma... Sim. Mas antes eu quero perguntar mais uma coisa, uma Pode ficar à palavra que te vontade. define hoje. Hoje, uma palavra que me define, eu acho que resiliência, né? Por tudo que a gente passa, pela força que a gente tem que ter, pela superação, pelo continuar. Eu acho que resiliência é uma palavra que poderia me definir bem. Doutora Caroline Alencar, foi um prazer tê-la conosco no nosso HOA Cast. Foi um momento assim de muita luz, muito brilhante, emocionante. Seu olhar não para de brilhar. Isso nos ilumina também. Você está nos iluminando pelo seu olhar. Nós queremos te agradecer a sua presença aqui no Obrigada. HOA, aqui no HOA Cast. Foi um momento muito iluminado para nós. Obrigada para vocês pelo convite, é um prazer muito grande. Eu estou sempre à disposição para quando vocês precisarem. A gente bater mais papos aí, foi bem gostoso. Muito obrigada. Obrigada, doutora.